Graça e paz, amados de Deus, você está no meio do seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma série do curso História da Teologia. Pois é, hoje nós vamos falar sobre Teófilo de Antioquia, né? E você fica comigo até o final do vídeo, porque além de nós falarmos um pouco aqui sobre Teófilo, né, baseado no livro do Roger Olson, estaremos lendo também um trecho da obra em si. Nessa obra aqui, Pais Apologistas da Patrística, né, estaremos lendo um trecho da obra dele, do nosso querido Teófilo de Antioquia. Então fique conosco aí e aproveite a aula. Desde já eu peço a você, para que você não se esqueça de dar o like, não se esqueça de curtir e comentar aí para ajudar o canal a crescer. Peço a você também que nos ajude, né? Você que entende que esse canal é bênção para a sua vida, para outras pessoas, ajude aí compartilhando nos grupinhos de WhatsApp, de Facebook. Perfeito? Você pode também tornar-se um apoiador do nosso canal. Aqui embaixo tem o link da descrição do Apoia-se e você poderá, a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas posses, ser um apoiador do nosso canal mensalmente. Quando nós alcançarmos a meta, que você vai ver que está lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores. E logo de imediato, se tornando um apoiador, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, o grupo da família Point. E para você que está aqui, caiu de paraquedas, né, você não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, vem fazer parte da família Point, convido você a se inscrever no nosso canal. Perfeito? Vamos lá? Eu estou na página 63 do livro do Roger Olson. Ele vai falar sobre o Teófilo de Antioquia. Ele diz o seguinte: o último apologista a ser considerado aqui é Teófilo de Antioquia, que escreveu 3 livros. Autólico, por volta de 180. Pouco se sabe a respeito de Teófilo, além de que foi bispo dos cristãos em Antioquia, uma das cidades mais importantes do império para os pagãos, assim como para os cristãos. Sucedeu como bispo ao homem que sucedeu a Inácio no seu martírio no ano 115, provavelmente no ano em que Teófilo nasceu. Teófilo morreu de causa não historiada na década de 180, obviamente, depois de Cristo. Autólico foi um amigo pagão de Teófilo, e este escreveu 3 livros a fim de responder aos comentários depreciativos que o amigo fizera em relação ao cristianismo. O tradutor moderno de Teófilo diz a respeito dos seus livros apologéticos que o tratado inteiro é bem apropriado para levar um pagão inteligente à aceitação cordial do cristianismo. Os escritos apologéticos de Teófilo são menos filosóficos do que os de Justino ou Atenágoras, né? Então percebe, em contraste com Justino, né? Com Justino Marte e com Atenágoras, que eram filósofos, né? Eles não teve como eles se dissociarem, né, da influência da filosofia. Então vocês percebem que os escritos de Justino e Atenágoras foram extremamente permeados, norteados pela filosofia. E como nós dissemos nos outros vídeos, algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns outros teólogos daquela época e posteriores, torceram o nariz para isso, por conta da forte influência da filosofia na teologia deles. Mas Teófilo, né, Teófilo de Antioquia já tem outra pegada. Ele já é mais, digamos, bíblico, ele se detém mais com a Bíblia, ele não recorre à filosofia para fazer defesa do cristianismo, ok? Ele até criticou, diz aqui Rolson, a literatura e a filosofia grega. Ele próprio parece ter sido influenciado principalmente pelo judaísmo helenístico, mas sem um método fortemente alegorista de interpretar as escrituras. Você sabe que sempre houve ali essa guerrinha, né, da escola de interpretação alegórica e uma escola de interpretação literal das escrituras, ok? Então diz aqui que ele parece ter sido influenciado pelo judaísmo helenístico, mas sem recorrer, ou seja, sem se deixar levar pela interpretação alegórica, né? Você sabe que Alexandria era a sede, né, dos teólogos que seguiam, que amavam a interpretação alegórica. Eles procuravam sempre trazer, principalmente nos textos do Antigo Testamento, olhavam nos textos do Antigo Testamento uma interpretação espiritualizada, podemos assim dizer, né? Então muitos teólogos seguiram essa linha. Eu acho assim, uma opinião minha, eu acho assim interessantíssimo, né, a interpretação alegórica. Claro,
se você for analisar as interpretações alegóricas de muitos pais da igreja, os caras viajavam na maionese em muitas questões. Mas em outras, assim, eles eram bastante criativos, né? Eles não saíam assim da vertente cristã, né? Ou entravam em heresias. Outros entravam, outros não. Outros ficavam ali trazendo uma interpretação alegórica, mas fazendo aplicações espiritualizadas, extremamente cristãs, com base principalmente no Novo Testamento. Então ele não parece, né, de segundo o Olson, parece que nosso querido Teófilo não foi influenciado por essa escola, né? Esse Teófilo representa muito bem a abordagem antioquena, a interpretação bíblica que tendia a ser mais histórica e literal do que o método alegórico alexandrino, certo? Então havia essas duas escolas, de Alexandria, que seguia o método alegórico, e a escola de Antioquia, que ficava ali na historicidade, na literalidade do texto, não faziam aplicações espiritualizadas de passagens que estavam ali claras, né, diante dos olhos do intérprete. Diz aqui, olha só que interessante, anote isso na sua agenda. Hein? Teófilo é notado na história da teologia cristã por introduzir pela primeira vez o conceito de creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, melhor dizendo, que significa a criação do nada, que é um termo latino, né? Muitos outros teólogos na Idade Média, na Era Medieval, vão se utilizar dessa expressão para dizer que Deus criou todas as coisas a partir do nada, que é um contraponto, né, da filosofia, né, secular, que diz que a matéria é eterna. Só que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, vão afirmar que o Senhor Deus criou todas as coisas do nada, creatio ex nihilo. Então guarde essa expressão. Foi Teófilo de Antioquia o primeiro a cunhar essa expressão ali na segunda parte do segundo século. E demais assim, não queremos dizer com isso que outros pais da igreja, até mesmo dos tempos anteriores, não acreditavam nisso. Teófilo, no entanto, contradisse explicitamente a tendência grega de considerar o universo como eterno. Depois de citar os primeiros versículos de Gênesis, declarou isso. Declarou que isso, segundo as Escrituras Sagradas, nos ensina logo no princípio. É para demonstrar que a matéria da qual Deus fez e formou o mundo foi de alguma forma criada, sendo produzida por Deus. Olson destaca isso, né? Não é para a gente pensar que antes de 180 nenhum teólogo não cresce nessa doutrina extremamente bíblica de que Deus criou todas as coisas do nada. Sim, com certeza havia outros teólogos que acreditavam nisso, mas ele que vai trazer essa expressão que ficou aí marcada aí e é citada até hoje por muitos teólogos, né? A despeito da influência do pensamento grego sobre os apologistas em geral, Teófilo, neste único aspecto, conseguiu dirigir o pensamento cristão para longe do consenso grego. Afinal, até que ponto é perfeito um Deus que tem parceria finita com a matéria com a qual terá de lutar por toda a eternidade? A matéria eterna limitaria Deus. Se Deus é realmente infinito e perfeito, então o universo deve ser criado livremente e a partir do absolutamente nada. Então, veja, Teófilo via uma incompatibilidade, né, principalmente com a filosofia grega, de tentar conciliar um Deus que é eterno e que conviveria com a matéria eterna. Não. Se Deus é eterno, então todas as demais coisas tiveram início. Assim também a matéria, o universo, todas as coisas foram criadas ex nihilo, do nada. Assim como os demais apologistas, Teófilo empregava o conceito do Logos para explicar o relacionamento de Deus com o mundo. O Logos é o agente de Deus na criação e ao falar através dos profetas. Ele está eternamente dentro de Deus e é emitido, ou seja, literalmente expelido à existência pelo Pai, para que o Pai perfeito, Deus, possa se relacionar com o mundo do tempo e da criação e falar pelo Logos através dos profetas. E demais aqui. Deus, portanto, tendo seu verbo interno em suas entranhas, gerou, emitindo com a sua sabedoria, abre aspas, né, para Teófilo. Vou repetir. Deus, portanto, tendo seu verbo interno em suas entranhas, gerou, emitindo com a sua sabedoria antes de todas as coisas. Tinha esse verbo como auxiliador nas coisas que foram criadas por ele, por meio dele, criou todas as coisas. Ele é chamado princípio governante, arqué, porque governa e é o Senhor de todas as coisas que o criou. Ele, pois, sendo o Espírito de Deus e o princípio governante, a sabedoria e o poder do Altíssimo, desceu sobre os profetas. E através deles falou da criação do mundo e de todas as outras coisas, porque os profetas não existiam quando o mundo foi criado, mas sim a sabedoria de Deus que estava nele em seu santo verbo que sempre esteve presente com ele. Que interessante, né?
a ideia de um logos eterno, o verbo, né? Princípio governante. É interessante que quando você vai estudar a literatura sapiencial, principalmente o livro de Provérbios, você percebe ali que o autor, o sábio Salomão, ele traz uma personificação da sabedoria, como se também ela fosse eterna. E muitos intérpretes cristãos fazem a seguinte leitura, de que essa personificação da sabedoria que Salomão faz em Provérbios seria um apontamento ali para o logos helênico, né? Traz essa associação, mas seria uma referência ao Messias, que é eterno. Claro, para alguns isso seria uma forçação de barra, mas em muitos aspectos, quando você vai ler textos de Provérbios, ele personificando a sabedoria, dá a entender isso, que a sabedoria ela sempre existiu, ou seja, algo muito similar com esse pensamento helenístico, né, cristianizado, de que o Logos ele sempre existiu, sempre esteve presente, né, antes mesmo da criação. Ele diz mais aqui, Watson, o pensamento de Teófilo a respeito da Trindade era um pouco confuso. Ele não conseguiu fazer distinção clara do verbo, do Logos de Deus e do Espírito de Deus. Outros teólogos cristãos primitivos simplesmente consertaram isso, de modo que o Espírito de Deus é a sua eterna sabedoria e o Filho é o seu verbo, o Logos, eterno. É interessante notar, no entanto, que Teófilo claramente interpretava o Filho de Deus, o verbo Logos, como eterno em Deus. Interessante, né? Aí eu até sublinhei aqui, ó. Até sublinhei aqui, ó. O que eu sublinhei? Olha o que eu sublinhei. A ortodoxia posterior, porém, rejeitou a ideia de que Deus o tenha emitido, entre aspas, imediatamente antes da criação, porque isso significaria uma mudança tanto em Deus Pai como no seu verbo. Então, note bem, a ortodoxia, depois desse pensamento de Teófilo, ali nos anos 180, vai consertar isso. Essa ideia de que Deus, o Jesus, o verbo, teria sido emitido imediatamente antes da criação. Ainda assim, poderia descambar para uma espécie de arianismo, de que o Logos teria sido criado. Então a ortodoxia vai corrigir isso. Não, o verbo não foi emitido antes da criação. Ele sempre existiu. Então, é óbvio, né? Como a gente já falou em outros vídeos, os pais apologistas ainda não tinham sistematizado, né? As doutrinas cristãs principais não haviam sido sistematizadas. Isso vai levar haveria de levar séculos, né, para sistematizar a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, da Trindade. Então eles, na tentativa de tentar criar e sistematizar, explicar a doutrina do Logos, principalmente da Trindade, do Espírito Santo, eles cometeram alguns equívocos, né, mas a gente precisa entender que foi na tentativa, assim, obviamente, de acertar. Diz mais aqui, Teófilo tinha um pouco ou nada a dizer a respeito de Jesus Cristo. Assim como os outros apologistas do século II, ele se interessava mais pelo estado do Logos que ficou encarnado em Jesus Cristo do que pelo próprio homem histórico de Jesus. É compreensível, visto que todos os apologistas estavam tentando responder a perguntas e preocupações postuladas pelos pagãos gregos romanos, e suas preocupações mais prementes no tocante à teologia cristã tratavam da condição de Cristo em relação a Deus. A solução encontra-se no Logos celestial pré-existente, e não na vida histórica do homem comum. Que é interessante que nos últimos, por exemplo, hoje em dia, nos últimos 200 anos para cá, se levantou muito se foi dito, muitas palestras foram feitas, muitos livros foram escritos acerca do Jesus histórico. Se no primeiro, segundo, terceiro século a questão era acerca do verbo, se interessava-se pelo Cristo, se o verbo foi criado, se ele sempre existiu, se ele é eterno. Nos últimos 200 anos o que se busca é a figura do homem, Jesus. A ideia do Cristo encarnado, do verbo, é totalmente ignorado nessa questão entre os acadêmicos, né, da teologia, na teologia focada para a busca dos Jesus históricos, né. De tempos em tempos, os interesses, né, as preocupações, as demandas exigem um aprofundamento em alguma questão. Assim foi no segundo século, assim até hoje estão aí nessa busca. Parece-me que já tem a terceira onda, a terceira busca do Jesus histórico, e eu sempre costumo dizer, né, nunca quem encontra. A solução encontra-se no Logos celestial pré-existente, e não na vida histórica do homem Jesus. Então, eu quero ler um trechinho da obra do Teófilo, lembrando que Teófilo, né, este nome significa amigo de Deus, Teófilo de Antioquia.
Nós estou com a obra aqui dele, tem o capítulo 1, eu vou ler um trecho aqui, o capítulo 2 e o 3. Não, pode ser. Capítulo 2, eu vou ler o capítulo 3, tem o título também, tá vendo? Capítulo 2, olha o que diz Teófilo. Purificação dos olhos, o título do capítulo 2. Se você me pedir para mostrar meu Deus, eu respondo. Primeiro mostra-me você mesmo, e então mostrarei meu Deus. Preciso saber se os olhos de sua alma são capazes de ver, e os ouvidos de ouvir. Pois quem olha com os olhos físicos percebe o que diz respeito a essa vida, e distingue entre os diferentes, luz ou escuridão, branco ou preto, deformado ou belo, simétrico ou assimétrico. Da mesma maneira, através da audição diferem os sons, agudos, profundos ou doces. Estas coisas podemos aplicar aos olhos da alma e ouvidos do coração, meios pelos quais complementamos a Deus. Quem tem os olhos da alma abertos pode contemplar a Deus, porque todos têm olhos, mas nem todos podem ver a luz do sol. E aos cegos, quem segue? Uma vez que eles não enxergam a luz, mas são deixados culpando a si próprios e aos seus olhos. Você não enxerga porque seus olhos da alma estão cobertos pelo pecado e más ações, e a alma tem que ser pura como um espelho polido. Não se pode ver o rosto em um espelho enferrujado, e do mesmo modo, quando o homem tem pecados, não consegue ver o rosto de Deus. E mostre primeiro que você não comete adultério, fornicação, ou roubo, ou corrompe meninos. Se você não é insolente, ou caluniador, lascivo, invejoso, orgulhoso ou arrogante. E mostre se você não é brigão, avarento, desobediente aos pais, ou se não vende seus filhos. Pois para os que fazem essas coisas, Deus não se manifesta, ao menos antes de ser purificado de tais impurezas. Todas essas iniquidades envolvem em trevas e não permite ver Deus, como quando a catarata impede que se veja a luz do sol. Ele está dizendo aqui uma palavra apologética, trazendo a necessidade do indivíduo abandonar seus pecados, se deseja ver a Deus. Né? Nos remete ali a Jesus, né? Sermão do Monte. Né? Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Né? Interessante. Capítulo 3 vai falar sobre a natureza de Deus. Um capítulozinho pequenininho também. Então você pode me perguntar, já que eu vejo Deus, qual sua aparência? Então escute. A aparência de Deus não pode ser vista pelos olhos da carne, pois é indescritível, sua glória incompreensível, na grandeza insondável, na altura inconcebível, no poder e sabedoria incomparável, na bondade inimitável, na bondade indizível. Pois se digo que ele é luz, estou mencionando sua própria obra. Se o chamo de palavra ou mente, nomeio apenas sua sabedoria. Se digo que ele é espírito, estou falando de sua respiração. Se o chamo de sabedoria, estou falando de sua descendência. Se o chamo de força, falo de seu domínio. Se o chamo de poder, estou falando de seus atos. Se providência, apenas da bondade. Se chama de reino, apenas sua glória. Se Senhor, apenas que ele é juiz. E se juiz, apenas que ele é justo. Se chama de Pai, que todas as coisas são dele. Se fogo, apenas sua ira. Aí você vai perguntar, Deus está irado? Sim, irado com todos os perversos. Mas ele é bom, gentil e misericordioso para os que o amam e temem. Ele disciplina e é pai dos piedosos e justos, mas pune em justo juízo os ímpios. Percebe que os argumentos dele assim, chega a ser até bem, vou usar aqui esse termo, superficial, né? Até um tanto quanto meio que infantil. Né? Ele diz assim, ó, Deus está irado, mas ele é bom. Mas ele não procura nenhum subterfúgio filosófico para poder explicar esse paradoxo. Como Deus é irado, meu Deus é bom. Né? Então ele vai falando aqui bastante coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah lá, para autólico. Na página 181, né, Rawson comentou sobre isso, que ele escreveu para esse amigo autólico. Página 181. Eu já estou lendo isso mesmo. É isso mesmo, eu já estou lendo já. Aliás, é somente esta obra que tem para o autólico. Então, veja bem, ele está escrevendo para esse amigo que fez comentários, né, como disse o Rawson, depreciativo ao cristianismo. Então ele tem o capítulo 4 aqui, atributos de Deus, capítulo 5, Deus percebido pelas obras, capítulo 6, Deus é conhecido por suas obras, 7, Deus será visto na imortalidade, capítulo 8, sobre a fé, capítulo 9, moralidade dos deuses, 10, idolatria, 11, o Deus a ser adorado,
12, o que significa ser cristão. 13, a ressurreição comprovada nos eventos, por eventos. 14, Teófilo, um exemplo de conversão. Aí tem o livro 2, o livro não é pequeno não, tem bastante coisa. Aqui, vou falar aqui sobre a imoralidade dos deuses, só pra gente fechar, ó. Ele diz assim: e na verdade, aqueles que você adora são homens mortos. E que tipo de homens eles eram? Urano é considerado um canibal porque comeu os próprios filhos. E veja Zeus, seu filho, observe seus atos e condutas. Primeiro, de acordo com os mitos, após ser alimentado por uma cabra no monte Ida, a matou e se vestiu com o casaco da sua pele. E os outros atos, incesto, adultério, luxúria, são mais bem contados por Homero e outros poetas. Devo falar também de seus filhos? Hércules, por exemplo, se queimou. Dionísio é um bêbado violento. Apolo temeu e fugiu de Aquiles, se apaixonou por Dáfne e não conseguiu prever o destino de Jacinto. E de Afrodite, ferida. E de Marte, a peste dos mortais. E da Ícor, fluindo dos deuses. Essas lendas ainda são as mais suaves. Osíris, por exemplo, foi mutilado membro por membro. E sob sua mutilação, os egípcios celebram em forma de mistérios, como se ele tivesse morrido, sendo encontrado e à procura de cada membro espalhado, pois nem se sabe se ele morreu, nem que se revela se foi encontrado. E por que deveria falar da mutilação de Atis ou de Adonis, perdido na floresta e morto por um javali enquanto caçava? Ou de Esculápio, atingido por um raio? Ou do fugitivo Serapis, seguido de Sinope e Alexandria? Ou de Ártemis, também fugitiva, homicida, caçadora e amante de Endymion? E não foram os cristãos que publicaram essas coisas, mas seus próprios escritores e poetas. Caramba, contra-ataque feroz, né? De Teófilo da Antioquia. Então tá aí, a gente fica por aqui, por mais uma aula. Até a próxima, dê o like, comente, Deus abençoe rica e abundantemente.